falar para vocês um pouco que muito provavelmente vocês vão, na carreira profissional de vocês futuramente, dependendo da situação que vocês forem fazer, vocês vão lidar com equipamentos industriais e um deles mais importante de uma fábrica é a caldeira. Como a Priscila já deve ter falado para você, a função de uma caldeira é gerar vapor para o que você precisar. Esquentar um doce, uma fábrica de doce, esquentar um tacho, fazer uma cura de borracha, destilar um álcool. O vapor é para todos os fins que vocês possam imaginar. E nós, como que somos tratadores de água e caldeira, a gente costuma falar que a caldeira é o coração da fábrica e nós somos o cardiologista. Por quê? Se uma caldeira parar, você para a fábrica. Certo? Porque o que você vai fazer? Você precisa esquentar uma coisa. Se não tem vapor, você não tem produção. E eu vim para falar para vocês hoje sobre os problemas que acontecem no tratamento de água. Às vezes a gente olha, né, nossa água aqui é mineral, tá? Muitas vezes eu passei por lugares e o cara falou, mas eu não sei por que a minha água cria isso na caldeira, sendo que a minha água aqui é mineral. Eu falei, pô, exatamente por esse motivo, porque a sua água é mineral. Porque, por incrível que pareça, os minerais são essenciais para nós, seres humanos, para consumo humano, você tem que ter, ninguém pode tomar água destilada. Mas para uma indústria, quanto menos você tiver que sair na água, é o mais importante. E quando não é possível não ter sais, a gente consegue falar, né, quando a gente fala de medidas mitigadoras, que é tentar diminuir o dano do negócio. Então, eu trouxe para vocês, né, isso daí começou de hoje, essa história de gerar vapor? Não, a caldeira não é nem um pouco de longe. Aqui ele até conta uma historinha, né, que lá na época dos gregos, teve um cara que fez esse equipamento aí, que chama Heliopídia. Ele já viu que o vapor tinha a propriedade de fazer alguma coisa. Ele criou tipo uma caldeirinha aqui, ó. Não vai pegar. O laser não vai pegar ainda. Não atendia, não? Não, tudo bem. Ele criou tipo uma caldeirinha. E essa caldeirinha, esse vapor ficava girando aquele negócio. Até então isso daí ficou e nunca mais se fez mais nada, até que chegou na Revolução Industrial que tiveram a ideia de trocar os cavalos por vapor. Por isso que a unidade muitas vezes é um cavalo de vapor. Já deve ter ouvido falar dessa unidade. O HP, que é o horsepower. E aí, no caso, né, fazendo uma. Sei que a professora já passou para vocês essa parte, mas é legal também falar um pouco. Caldeiras são máquinas que geram vapor em alta pressão, sendo utilizados para diversos fins, como eu falei para vocês. Geralmente a fornalha da caldeira é com óleo BPF, gás natural, e hoje em dia quase 100% a lenha, tá? Porque o óleo BPF está muito caro, gás natural também, e isso aqui no Brasil tem um cliente que falou uma coisa muito legal. Ele tem as três caldeiras, de óleo, de gás e de lenha. Eu falei, mas por que você não vende os outros? Porque no Brasil a gente nunca sabe quem vai compensar queimar. Então um cara que já tem 40 anos de indústria já sabe. A gente mora num lugar muito confiável para matriz energética, né? E aí nós temos dois tipos de caldeira, na verdade são três, tá? Mas tem as fogo tubulares principalmente, as mistas e a água tubular. As fogo tubulares, como o nome já diz, o fogo vai ali por dentro do cano, né? E você tem aqui na fornalha, realmente esse negócio vai funcionar. Você pode ver se tem a fornalha no meio ali ou embaixo. Então o fogo vai estar dentro do cano e a água por fora do cano. Esse tipo de caldeira é mais usual, porque são caldeiras de baixa pressão. Onde você encontra na recalchutagem do uso na fábrica de doce da Maria, que é pequenas aplicações industriais. E aí você tem um esquema dela, né? Você daria um exemplo de uma caldeira a gás, por exemplo, você tem ali o parte da fornalha, o fogo entra ali, que é no queimador, atrás dele você tem um espelho refratável que reflete o calor para frente, e aqui também você tem outro espelho refratável que volta, você acaba fazendo um fluxo de corrente. Bate aqui, né? Reflete aqui, bate aqui. Então você imagina que a chama está aqui, que é só essa queima para cá. Não, você tem toda uma eficiência energética, com refração aqui, daí sim que essa acaba saindo pela chaminé. E aí no caso, se vocês olharem, a água estaria por fora, né,
Imagine que aquela parte preta ali seria a água da caldeira. Então, você tem a câmara de vaporização e tem aquela parte preta lá em cima. E aí tem, né, no caso, as caldeiras mistas. O que é caldeira mista? Você pode perceber que se você colocar uma rodinha embaixo aí, vai sair andando, parece uma maré fumaça, essa caldeira. As caldeiras mistas, você pode ver que você tem a parte aquatubular na frente aqui, ó, que é essa, imagina, você tem essa caldeira aqui na frente. E você tem a parte, quer dizer, eu falei errado, a água tubular está na frente e a fogo tubular está para lá. Por que a fornalha é água tubular? Porque você tem aqui, você tem os canos, né, dentro daquela caixa que está escrito Vilério, você tem o calor aqui no caso, né, então você tem todo um aquecimento, então essa parte aqui, a água está aqui dentro do tubo. A hora que passa para aquela cilindrão da frente, que é a parte de fogo tubular, sim, daí a água vai para fora e a fornalha tem uma conexão aqui que fica parecido com essa chama aqui. Tá? Então, uma fonte de calor também no meio. E aí as caldeiras articulares são como eu disse, né? Acontece exatamente ao contrário. Você tem uma fonte de calor aqui fora e a água está correndo aqui dentro. Esse tipo de caldeira é muito usado em usina, termoelétricas, porque são caldeiras de alta pressão. Essas são as mais críticas para fazer tratamento de água que eu vim abordar com vocês. Você pode ver ali, ó, como eu expliquei aqui nos desenhos, tem a fornalha ali e a água está dentro dos tubos. Aqui você tem uma esteira transportadora que carrega o bagaço, o cano está dentro. Geralmente nas usinas o bagaço de cana é queimado nas fornalhas. O combustível das usinas é o próprio bagaço de cana. E aí você tem uma representação interna de uma caldeira aquatubular. Você pode ver. Geralmente a representação técnica dela é isso aqui. Cristal. Você sempre tem um tubulão em cima, que é isso que está aparecendo aí. Tem uma boca de visita. Você tem os canos aqui por fora. Você tem um tubulão embaixo. Então, certo? Então, o que é isso que está aparecendo ali? Exatamente isso aqui. Você pode ver os canos aqui chegando aqui. E aí, essa data dessa foto aí conta um pouquinho entrega um pouquinho do tanto de que eu já mexo com isso. 2005, alguém aqui era nascido já? Ninguém? Eu com 20 anos já estava me enfiando dentro da caldeira. Primeiro, não nos meus primeiros anos de carreira, mas assim como vocês querem ser, também pretendem ser, eu também sou técnico de química, tá? Como falou, mas eu também sou técnico de química, foi a primeira profissão. Minha formação, no caso, né? E aí eu vou falar um pouquinho só para uma pincelada bem rápida de recomendação de segurança, tá? Quando você tem uma panela de pressão gigante como essa aí, que é a caldeira, né? Você tem que ter aqui, ó, vamos lá na mão. Você tem ali as válvulas de segurança, que são aqueles dois negocinhos preto que aparecem aqui, ó. Se eu consigo, ó. Imagina nessa direção. Aqui você tem a saída do vapor, aqui você tem a parte de instrumentação de manômetros e pressostatos. Aqui você tem um manômetro também, que mostra a pressão interna. E qual é a função daquela válvula de segurança? Imagine que isso aí está configurado para trabalhar com 8 kg de pressão. Essa é a pressão máxima que ela aguenta suportar essa caldeira. Então, se regula isso aí, se chegou a 7,5, ela automaticamente ela despressuriza. Você nunca vai conseguir trabalhar na pressão máxima. Quer dizer, conseguir você consegue, mas não é recomendado. Então, essa função da válvula de segurança é exatamente isso. É aquela negocinho aqui em cima da panela de pressão de casa, sabe? Que leva a válvula de segurança. Se determina que chegou uma pressão acima que pode comportar aquilo ali. Muitas vezes acontece ver aí no TikTok da gente explodiu a panela de pressão da tiazinha. Por quê? Porque aquilo estava explodindo. E aí agora eu já entro para falar o que eu vim falar com vocês, na parte do tratamento de água. O que acontece? Vocês podem me perguntar, por que o sistema desse tem tanto problema com o tratamento de água? Vamos dar um exemplo. Vocês estão em qual ano? Terceiro, estão espertos.
Vocês devem saber que uma água destilada é uma água quimicamente pura. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui um becker, no caso, colocar fogo aqui embaixo, uma água 100 gramas por litro de NaCl. O que vai acontecer com... Tem 1 litro de água, certo? Evaporei isso daqui. O que vai acontecer com esses 100 gramas de sal aqui? Então, gente, vai evaporar junto ou vai ficar aqui no becker? Boa. Então você imagina o seguinte: eu estou forçando a evaporação, que a função de uma caldeira é, eu estou gerando vapor, estou forçando a evaporação, isso é chamado de ciclo de concentração. Tá? Então chega uma hora que, imagine como o nosso amigo lá, Cálcio, que é o vilão número 1 da caldeira, ele está numa concentração de 5 ppm. Né? Comecei a trabalhar com esse ciclo de concentração. O que vai acontecer? Chega uma hora que já está 50, 500 e assim vai. Ele já está insolúvel, no caso, né? Vai a maior concentração. Então, as consequências aí de você, problemas causados por água, você pode ter corrosão, de forma localizada, processação de pureza, silicose, essas mais que a gente mais pega quando a gente trabalha com isso, tá? E quais são as consequências? Custo de manutenção e paradas de produção. Eu falei no começo da nossa ponto aqui. Se você para na caldeira, você para a fábrica, aí você imagina, né? O dono da fábrica, o seu patrão, o seu encarregado, o seu chefe vai gostar de dar ali com horas de fábrica parada, que é custo altíssimo, entendeu? E aí, no caso das principais impurezas, né? A gente está falando de impurezas, mas não são impurezas, são coisas que a gente encontra na água. Vamos olhar a impureza dessa nossa amiga que está falando agora. Licença. Para vocês terem que são as impurezas. A impureza desse cara aqui, ó, tem 101 de bicarbonato, 21 mg de cálcio, 11 de sódio. Então imagina que uma água dessa aqui, 21 mg de cálcio, uma caldeira já seria uma água extremamente. Porque 21 mg de cálcio consegue cristalizar o ciclo de concentração muito rapidamente. Então, o que eu estou falando aqui de impureza seria mais mesmo o que a gente encontra na água. E aí existem 2 tipos de água que vocês, provavelmente, quando for trabalhar, vocês vão lidar com isso. As superficiais, que são líquidos. Ela tem alto oxigênio, baixa cíclica e alto teor de sódio suspenso. É coisa da cor, que é a clarificação dos rios, né? E as subterrâneas, que são do poço, tem alto teor de carbono, dióxido de carbono, alta cíclica, e a pureza dela também geralmente tende a ser um pouco maior. Então aí, a abrangência do tratado de água, o que você, quando você trabalha com essa parte, você vai controlar, quando você for contratar uma empresa que tem uma caldeira, ele técnico de fora, eu preciso que você controle as análises da caldeira diariamente. Você vai sempre pensar, então, prevenir corrosão, prevenir infiltração. Você vê que a segunda é a mais, que é o ponto mais maior de incidência. Então eu vim falar para vocês aqui que é uma incrustação. É isso aí. Isso aqui é um sistema para inibitar os tubos da caldeira aqui em cima. E embaixo vocês podem ver que tem tipo umas casquinhas ali. Cara, faz um favor, não vai no toca-luz no meu carro. Tem uma pecinha lá que está em. Tipo tem que mostrar, às vezes bem. E outros fatores que causam corrosão, no caso, né? Corrosão é basicamente um sistema desse para você resolver. Porque você sempre vai estar com uma pH 5 perto de 10 ali, por outros motivos que eu vou estar explicando para vocês. Então, primeiro eu vou falar um pouco da corrosão. O que acontece, né? Como a fórmula da corrosão ali, né? Sempre é um oxigênio, e o ferro formando de óxido de ferro. E como que a gente inicia isso daí? A partir do tratamento disso aí, eles retiram exatamente o oxigênio. Tá, preciso. Estou com uma água lá, por exemplo, está entrando no sistema com
gente sabe que quanto maior a temperatura, menor o teor de oxigênio dissolvido. Né? Então, sempre, geralmente, nesse sistema de caldeira, você tá, como que é o fluxo plano disso aqui? Imagina que você tem a fábrica, claro, aí você tem a caldeira aqui, você vê aqui, tem uma caixa de alimentação, essa alimentação vem aqui, gera vapor, vem para a fábrica. A maioria das fábricas tem o que a gente chama de retorno de condensado, que usou no processo aqui e retornou para essa caixa aqui, certo? Isso faz o quê? Você ajuda primeiro a diminuir o consumo energético, porque a água aqui já vai estar aquecida, por causa daqui. E também, quanto maior que a temperatura, menor o teor de oxigênio fluido. Então você vai ter aqui uma quantidade, imagina uma água a 60 graus, que é a média de alimentação de caldeiras. Você vai ter um teor de oxigênio fluido um pouco menor do que se estivesse alimentando com 20. Tá? E daí eu vou falar para vocês como que a gente resolve o problema de corrosão. E outra coisa também é o seguinte, esse gráfico aí mostra, principalmente ali o gráfico 4 ali, ó, que o menor valor para você trabalhar em corrosão de ferro, que é geralmente tubulação da caldeira de base de ferro, né? Está entre 10,5 e 11,5. Então você sempre trabalha com pH 11. Por isso que eu falei para vocês que de pH não seria problema de corrosão. Geralmente no tratamento de água a gente trabalha colocando sódio também, para você sempre fazer essa correção de pH. Por esse motivo aí, porque se você olhar uma taxa de corrosão, ela está bem baixa naquele nível ali. E aí os fatores que influenciam na inibição de corrosão, né? pH, como eu falei para você, temperatura que eu acabei de falar para vocês também. E daí o que você faz? Você trabalha com o que a gente chama de sequestrante de oxigênio. O que é o sequestrante de oxigênio? Nada mais é que um sulfito de sódio que vai sequestrar o oxigênio e transformar em sulfato. O sulfito ele tem uma propriedade muito. Ele ama virar sulfato, no caso, mas como que é isso mesmo, professor? Eu já esqueci, eu não lembro mais como ele perde elétrico, essa parte nunca fui isso. Eu sou péssima com isso, estou aprendendo agora. Estou reaprendendo agora. Eles sabem, estou trabalhando agora com eles eletroquímica. Jesus! Eu particularmente tenho um negócio de físico-química. Eu amo físico-química e orgânica, então essa parte de apoio é grave também. Mas geralmente é assim, uma equação balanceada de dois sulfitos de sódio, mais um oxigênio, dando 2 sulfatos de sódio, você toca a vida aí sem o oxigênio. Você resolve o problema de corrosão de uma forma muito simples. E aí aqui a gente vai entrar no que mais acontece, que são os problemas de incrustação. Essa peça que vocês estão vendo aí, isso daí foi a própria água que causou isso. Essa é uma incrustação de cálcio. É muito comum isso daí, você não deixar ele fechar a tubulação mesmo. Você não toma nenhuma medida e chega uma hora que fecha totalmente a tubulação. Isso que vocês estão vendo aí se chama incrustação, devido a carbonato de cálcio. É o problema mais comum que você tem no tratamento de água no sistema gerador de vapor. Então você pode ver aí, ó, como eu já falei para vocês, né, produtos voltados por baixo são de alcoçais, no caso de cálcio e magnésio, que é a beleza. E aí você tem um sistema igual aquela caldeira que eu apresentei para vocês lá no começo, que pode acontecer. Um sistema novo, um sistema que não foi muito bem cuidado. Você consegue fechar tubulações. E existe uma coisa também, o seguinte, quem for perigo em engenharia, quem é louco? Ninguém quer ser engenheiro aqui? Só vocês. Boa sorte. Vai ser maravilhoso. Vocês vão entender o seguinte: quando vocês chegarem lá, vocês vão estudar uma matéria que chama fenômeno de transporte. Você vai entender o seguinte: você tem uma tubulação aqui, certo? Ela tem um coeficiente de troca de calor, por exemplo, vou dar um exemplo aí, de 10. Daí eu coloco um sistema, aí eu começo a criar uma casca aqui, ó. Isso aqui é tido como isolante, incrustação é tido como isolante também. A mesma coisa que você pegar lá aquela borrachinha do ar-condicionado, que
tem aquele descobrindo, acontecendo aqui no isolante térmico. Então você imagina, a cada 1 milímetro que você tem de incrustação, você consome 10% a mais de energia. Imagina, se tiver uma incrustação pequena, você está gastando 10% a mais de lenha, de gás, de óleo, de que seja. Então, por isso que isso daqui não é recomendado ter também. Primeiro, que pode fechar a população e dar um problema de teleexplosão. E segundo, que você também vai começar a ter um consumo energético muito maior do que você precisa ter. E aí, no caso, nós temos um sistema incrustado, você vai ver o tubulão central da caldeira ali, as tubulações. Aí é onde ficaria a água, essa é uma caldeira aquatubular, é onde ficaria a água nesse espaço vazio aí. E foi a própria água que fez essa mancha meio marronzada que está ali. Aí você também tem outras imagens de incrustação, essa é a parte de baixo da caldeira, que é onde tem o maior problema, o maior incidente de incrustação é na parte de baixo. E tem um pouco de corrosão também junto aí. E aí, o que nós vamos pensar? Como que eu resolvo esse problema para não deixar isso acontecer? Uma coisa que eu falo para vocês, acontecer, está incrustado, tem como arrumar somente tratando? Não, todo tratamento de água é preventivo. Tá? Dá para parar aqui do jeito que está e não deixar formar mais? Dá. Imagina essa pecinha que está com vocês aí. Como está ali? Dá para parar ali e deixar ficar? Dá. Só que você não consegue limpar. Alguém dá uma ideia de como a gente poderia fazer para limpar esse sistema desse depois que ele ficou desse jeito? Terceiro ano, hein, pessoal? Como que eu dissolvo carbonato de cálcio? Vamos. Ácido. Boa. Ácido clorídrico. E qual que é a reação que acontece? Barulho por isso. Travou? Bom, como que foi o corajoso? Tem um problema ainda. É? Tem um problema, que vai virar CO2. Na verdade é o seguinte, a reação que acontece, como se chama é isso mesmo, é ácido, tá? Qualquer carbonato de cálcio, você reage com ácido. Você vai ter. A gente você está aqui, CA, CO3 cristalizado, tá? Eu coloco aqui um ácido clorídrico. Eu vou virar CaCl2 mais H2CO3 ou como que é gás carbono. É muito comum quando você faz uma limpeza química no sistema, primeiro quando você começa a liberar aquele gás bem intenso, tá? É dessa forma que é exatamente isso. Como você resolve um problema desse fazendo a limpeza química ácida. Porém, é uma coisa que, assim, como eu falei para vocês, isso aqui é ferro. Além de limpar isso aqui, é óbvio, né, que vai também afetar a metalurgia. Então, por isso que não, por que então eu tive clientes que só falou isso? Eu não trato água, eu só faço limpeza química, tá? Vai chegar uma hora que não vai ter mais nada para limpar, né? Tudo bem, eu tomo a sério, tá tudo certo. Então, assim, como que eu não deixo acontecer esse problema de incrustação? Um sistema de troca iônica, osmose reversa e também um fosfato, que é uma tecnologia tão novinha de 1920, mas até hoje muito usada ainda, tá? Que nada mais é que a geração da hidroxiapatita de cálcio. Tá? O que é? Uma reação de cálcio, hidróxido e fosfato, que forma uma lama fosfática que é tida isso aí, na hidroxiapatita de cálcio ou magnésio, ela é argila, tá? Ela é argila mesmo, se você pegar aquilo, é aquilo que você faz vaso, é isso aí. O problema de trabalhar com isso, que se você desbalancear alguma parte da equação que está aparecendo ali, você vai ter problemas. Por quê? Imagine que eu peguei aqui. Eu tenho, por exemplo, o cálcio. Certo? É o vilão número 1 no sistema de tratamento de água, caldeira. Se eu colocar hidróxido, o que vai acontecer? Eu faço uma análise de dureza na caldeira, vai dar 0. Mas o que vai estar acontecendo? O hidróxido de cálcio é insolúvel, vai estar parando nas paredes da tubulação por uma incrustação.
Se eu pegar o cálcio, que vai estar lá assim, colocar fosfato, vou ter fosfato de cálcio. Vou fazer uma análise de ureza lá também e vai dar zero, certo? Porém, isso aqui também é insolúvel. Então, por isso o problema desse tipo de tratamento que você tem que ser, porque além do hidróxido, você tem que ter o fosfato. Você tem que ter os 3 componentes para você tirar esse cara aqui, formar a lâmina. Então, por isso que, depois eu vou estar falando, no final, aí eu vou estar falando os limites que a gente usa em tratamento de água, eu explico um pouco melhor como que a gente faz para saber se está acontecendo isso aqui ou se está acontecendo isso daqui. Tá? E, né, aí tem a lama fosfática aqui que ela não deixa de ser um poluente, né? Que vem uma lama, isso vai parar para o rio, a argila vai para lá para o rio. E aí, no caso, né, viva a tecnologia. Hoje nós temos a Intec mesmo, por exemplo, ela trabalha 100% nos seus componentes dela com o tratamento com proteína. A gente não usa mais esse sistema de fosfato aí. O que é o sistema de proteína? Nada mais é, como eu falei para você, tem esse cara aqui. Esse cara, imagina que a gente conseguiu fazer um filtro que consiga reter isso aqui. Eu tenho um sistema muito melhor para trabalhar. Nada mais é que você tem proteína. Alguém já ouviu falar de proteína? Acho que não, né? Resina troquiônica é isso aí. Aqui está, no caso, a catiônica mais marronzinha, é mais clara ainda. Tá? Como vocês nunca ouviram falar, vou dar uma abordagem um pouco maior desse sistema aí, para vocês entenderem como. Essa é a minha especialização, tá, pessoal? Troquiônica é um sou totalmente especializado. Eu até TCC, agora estou fazendo engenharia. A TCC foi especializado em troquiônica. Mas é uma coisa bem simples. Imagina que nós temos aqui, ó, uma esfera, que é aquela esferinha ali. Se a gente olhar isso no microscópio, ela vai ficar parecendo um ninho de pássaros. Ela não é uma esfera, ela é uma esfera única. Né? Então, na verdade, como isso aqui funciona? Como que é feito o processo disso? Você tem um fio de nylon, que é o nome disso daí é poliestireno de vinho benzina. Vivo Edivaldo, né? Ele fez a gente decorar isso até hoje. Né? Né, Priscila? Poliestireno de vinil benzeno. Lembra? Viva Edivaldo, né? Que a gente decorar isso até hoje. A gente teve um professor no nosso curso técnico que até hoje dá aula, às vezes eu dou palestra para ele também. O cara era. O cara era um terror pra gente. Só que as provas ele é bom, cara. Ferrado, né? Mas enfim. Careca palmeirense. Só representando só de acho que eu vou das careca palmeirense. Imagina o seguinte, tá? Uma situação normal. Se eu perguntar o que é troquiônica, ela vai estar carregada de sódio inicialmente. Isso aqui é um abrandador. E eu começo a chegar o cálcio aqui, ó. O cálcio troca, a afinidade da resina é muito maior com valência maior. Só lembra que o sódio é valência 1, tá? Cheguei aqui, certo? Eu troco o cálcio pelo sódio, e no caso eu tenho uma situação assim. Eu tenho uma campanha de médio prazo com cálcio e sódio, e uma situação saturada, eu vou estar só com cálcio, que é onde a gente chama que a gente tem que fazer uma regeneração. Que é algo que eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais prático aí no final da palestra. O que faz a regeneração é aquela válvula transparente que eu trouxe transparente para vocês olharem o fluxo de corrente depois onde vai as áreas. Beleza. Trabalhei assim. Aí agora em um brinque agora. Eu vou fazer uma pergunta, vamos aqui vai saber responder. Eu acabei de falar para vocês o seguinte, tá? A regeneração é feita com cloreto de sódio, tá? Com NaCl. E aí o que eu faço? Eu reponho esse sódio aqui na resina e volta a ficar lá de novo. A gente pode começar a próxima campanha. Eu acabei de falar para vocês o seguinte, que a resina de troquiônica ela tem muito mais afinidade com valência maior.
Quem sabe me respondeu por que então que eu consigo voltar uma valência menor e tirar o cálcio daqui? Valendo um brinde. Então, pessoal, talvez só funcionar isso. Ninguém se arrisca? Posso tentar? Vai! Você está botando em ACL, aí o CL, como ele é muito eletronegativo, ele vai puxar o cálcio de volta, vai formar CaCl2 ou alguma parada assim. Aí o Na vai voltar para ele, não vai? Foi boa a tentativa, não é? Alguém mais se arrisca? Ninguém mesmo? Ai. Você foi corajoso? A vida não é só sobre acertar, tá, pessoal? A vida é sobre acertar. A resposta é simples, tá? É simples para mim, esse trabalho. Eu coloco uma concentração saturada nisso aqui. Quando eu coloco uma concentração saturada nisso aqui, eu consigo fazer o deslocamento, que é a resina orgânica do químico. Então, quando eu coloco uma solução saturada, eu consigo tirar a valência 2 e repor a valência 1. Isso acontece também com as outras resinas que eu vou falar para vocês, que elas são desmineralizadores, o processo da resina é o mesmo. Isso aqui é chamado de resina catiônica. Não, por que é resina catiônica? Eu tiro os. Eu também tenho a resina aniônica, no caso, só que eu só consigo fazer sistemas de abrandamento com resina catiônica, que é onde eu estou tirando o cálcio. Tá? Para um sistema de caldeira, isso daqui já é o suficiente. Eu tirei o cálcio, já, então, muito provavelmente, tem um tratamento de água de caldeira. O que eu tenho? Tenho um abrandador. Por qual motivo? Porque o custo de implantação dele é baixo e o custo de operação dele também é baixo. Estou falando de cloreto de sódio que custa R$1. Tá? A próxima que eu vou mostrar para vocês aí sobre proquiônica, até mostra que tem alguns segmentos industriais, no caso, ó, laboratório, vocês devem ter algum realizador aí em cima, né? Já deve ter visto o realizador que a gente colocou, que é o resinalista. Aquele segundo ali é um desmineralizador, tá? Eu vou falar para vocês o que é isso. O terceiro é um desmineralizador para efluente, você consegue recuperar a água de essa imagem aqui, ó. Até mostra um desmineralizador para água, que está pequenininho do lado, e de efluente do lado. Você consegue recuperar efluente usando resina propiônica. E a última imagem lá é o abrandador que eu acabei de explicar para vocês. O tanquinho branco que está do lado é nada mais que o tanque de salmoura. Tá? Tem uma concentração específica? É saturado. É saturado. Como que funciona a regeneração disso? Tá? Eu quero falar sobre isso, eu mostrando ali para eles. Mas é simples. A última etapa que ele faz numa regeneração é colocar água de volta naquele tanquinho branco. Então essa válvula aqui, ó, que depois vocês vão estar olhando melhor, tem um injetor aqui, ela vai entender que a concentração dessa salmoura está saturada. Porque você sempre deixa o nível de sal alto, você vai colocar uma concentração de água e vai saturar aquela salmoura. Então ele sempre vai entender que a solução está saturada. É diferente de agora que eu vou falar para vocês, que é o desmineralizador, que eu até deixei um histórico aí, né? Aí vocês conseguem imaginar a evolução do sistema, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso em 2002, aí a coisa foi evoluindo para uma coisa mais cara, porque aquelas válvulas solenoides eles são absurdamente caras, até que graças à nossa amiga China, nós temos hoje isso aqui. As coisas baratearam bastante, né? O que é um desmineralizador, tá, pessoal? É basicamente essas resinas aqui, que eu mostrei lá de proquiônica, porém, vamos lá. Como eu falei para vocês, um abrandador ele tem a propriedade só de tirar cálcio e magnésio. Ele não abaixa a condutividade, não abaixa nada. Existem muitos processos industriais, como esse, por exemplo, que é uma galvânica, que precisa de água, uma condutividade abaixo de 10 para processo.
Então o que você faz? Você vai ter sempre duas coisas. Você vai ter a primeira resina catiônica e você vai ter depois a resina aniônica. Tá? Toda a resina aniônica ela é regenerada com NaOH, sendo que o aniônico fica o hidróxido. Tá? Então, e a catiônica, como no primeiro momento eu falei para vocês que ela era carregada com sódio. Né? Nesse caso aqui, não é. Ela pode tanto ser regenerada com salmônica, como carregada com sódio, para abrandadores. Nesse caso aqui, ela é carregada com hidrogênio, que vem da regeneração com ácido clorídrico. Por isso que eu falei para vocês que a implantação de um abrandador é mais barata porque só tem uma coluna, certo? E a manutenção também é mais barata porque é feita com salmoura. Nesse caso aqui, você tem duas colunas e as regenerações são feitas com hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Aí eu estou passando aqui para uns R$7 o litro e R$5 o litro. Ou seja, ele já praticamente multiplicou por 5 aí, né? O custo de operação, tá? Tem caldeira que usa isso? Tem sim. Caldeiras de alta pressão. Eu mostrei para vocês lá no começo, as aquatubulares. Precisa sim de uma água dessa, porque o projeto não permite condutividade acima de 50. Então, se você tem uma água que está entrando com 130, que é uma água de poço baixo, né, o abrandador não vai tirar. Muito pelo contrário, o abrandador até aumenta a condutividade, porque você troca CaCO3 por NaCO3. Então, é muito comum você subir a alcalinidade da caldeira, por causa dessa troca aqui, porque o carbonato de sódio é mais trocado que o carbonato de cálcio. Mas nesse caso, como que funciona a operação disso, tá? Imagina o seguinte, você tem aqui uma água que está passando. Vamos dar um exemplo aí de novo do carbonato de sódio, tá? CaCO3. Vamos dissociar ele. Ele é Ca2 mais e CO3 menos 2. Passei na resina aqui. O que vai acontecer? Troquei o cálcio ficou, e o que vai acontecer com esse hidrogênio? Vai ser liberado, né? Vai para frente. Então ele vai chegar na resina aniônica aqui. O que vai chegar na resina aniônica aqui? O hidrogênio mais e o CO3 menos 2, tá? O que vai acontecer? A resina aniônica ele vai trocar ânions. É o mesmo sistema de troca iônica. Ou seja, eu vou estar entrando aqui, o tal CO3 vai ficar aqui e vou liberar o hidróxido. Lembre-se que eu tenho o hidróxido mais o hidrogênio. Se eu juntar esses dois aqui, eu tenho H2O. Uma água sem sais. Ou seja, eu consigo produzir água, né? É até estranho falar isso, mas você consegue, a própria resina consegue fazer produção de água, por causa desse hidróxido e desse hidrogênio. Tá? Então aqui você tem esse sistema de uma condutividade baixa. No caso, a condutividade elétrica, né? Condutividade, ela é dividida como símbolos por centímetro quadrado. Um sistema como esse vai trabalhar no máximo 10. Tá? 10 microsiemens. Como que eu faço para saber se o sistema saturou, não saturou, se precisa regenerar? Exatamente nessa leitura aqui dessa condutividade, que não aparece na foto, mas tem, que está atrás, né? Pelo condutivimento de linha que você está passando ali. Você vai ter uma leitura de condutividade, passou, e nesse caso aqui, por que não tem embora tenha ali os tanques de teste básico clorídrico de soda, mas isso é feito soluções. Aí sim você tem concentrações certas. Existe projeto de desenho automático? Existe. Alguma vez eu fiz? Não. Nunca fiz e não faço. Por qual motivo? Primeiro que eu não acho seguro. Uma coisa com ácido de solução de ácido, solução de soda lá, automático, vai funcionar. É pedir para dar merda, para falar português bem claro. Geralmente você tem que ter o costume de você falar, não, pega um técnico, faz a solução e aí começa a regeneração, que é o que a gente vai ver na prática daqui a pouco. E aí, no caso, como que é um vaso desse por dentro, né? Tá vendo? Tem um corte ali. Imagina aquele azulzinho ali, ó. O que tem dentro dele? Exatamente isso daí que vocês estão vendo. É a crepina de cima, né? Isso é chamado de crepina. A de baixo. O que é uma crepina? Tá vendo? Todo mundo. Quem sabe o que é crepina?
como se fosse uma peneira. Isso não deixa passar, ela tem uns microfuros que deixa passar só a água e não deixa passar a resina. É uma parte importantíssima de um filtro desse, senão sua resina vai toda embora. E aí, no caso, né, como eu já dei um spoiler para vocês, o deslizador como ele trabalha, né, equipamento de troca iônica, por todos os sites. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Aí, uma aplicação prática da obradador, ele dá uma caldeira na frente lá. E aí, finalizando um pouquinho nosso encontro aqui, é o que a gente está encontrando aí de mais moderno no mercado, que são sistemas de osmose reversa. Cuidado, já? Não. Bem, como? Conhece esse princípio? Osmose, todo mundo sabe? Pressão osmótica, né? Por que se chama reversa isso? Alguém tem ideia? Porque naturalmente a água vai querer ir pela pressão osmótica dela. Então tem que colocar uma bomba cavalar de pressão, que é essa pretinha que vocês estão vendo aí embaixo, para dar aí em torno dos 12, 13 kg de pressão, para você conseguir fazer uma osmose reversa. Isso se chama osmose reversa, tá? Tem aqueles equipamentos pequenininhos, laboratórios, você tem que ter uma bombinha também, que também dá uma pressão alta. Basicamente, como isso aqui funciona, tá, pessoal? Imagina que você tem aqui uma membrana que vai aparecer ali, tá? Que está dentro daqueles vasos brancos ali, ó. Você tem aqui, né? Vamos fazer o desenho aqui, vamos tentar fazer igual para a gente. Você tem uma água passando aqui com uma. Vamos lá do mesmo exemplo do carbonato de cálcio, tá? Embora aqui esse cara não vai aparecer, tá? Eu tento mudar o exemplo, porque geralmente todas as osmoses reversas têm um pré-tratamento com abradador, tá? Porque essa membrana é muito chatinha, não permite nada de cloro, nada de cálcio. Vamos dar o exemplo do carbonato de sódio, tá? Imagina o seguinte, o carbonato de sódio chegou aqui, vocês podem ver aqui, ela parece um plástico, mas na verdade é uma membrana permeável, tá? Então você mandou isso aqui com uma pressão muito grande, o que vai acontecer? Vai permear a água aqui dentro sem o sal. O sal ainda não consegue. Isso aqui é uma das poucas coisas que consegue tirar cloreto de água, pessoal. Eu posso até falar do NaCl também. A troca iônica também remove, só que ela remove com um sistema de troca iônica. Então o que vai acontecer? Isso aqui, ó, essa molécula aqui, ela não consegue passar na membrana. Então o que vai estar passando para dentro aqui? Só água. Isso a gente chama de permeado. Realmente, não precisa ter permeado, foi a água que permeou para dentro, tá? E o que acontece? Mas nossa, então esse sistema tem condições, não precisa de nada de químico, não precisa regenerar, não precisa fazer nada. Não precisa. Só que tem um detalhe, isso aqui são processos extremamente caros, certo? Uma membrana dessa custa R$3.500, fácil. Um vaso desse deve custar uns R$4.000. Isso aqui foi uma reforma que eu fiz no osmose da Caterpillar. Troquei esses vasos dele. Então, só que tem um detalhe. Na química, né, não existe um mundo perfeito. Né? Embora que eu tenha que regenerar, formar, passar ácido, passar etc., esse aqui não precisa. Mas aqui tem um detalhe. Imagina que eu quero produzir 100 litros de água com uma condutividade de 10. Eu vou precisar colocar 150 litros. Por quê? Não, litros, desculpa. Tem que colocar 200. Porque 50% vai embora. Porque essa água que não consegue se permear, que é o rejeito, que é chamado de rejeito, né? Esse rejeito aqui vai embora. Vai embora. Imagina para você produzir 100 litros de água, você precisa colocar 50% vai embora, então você tem que colocar 200 litros no sistema. Então, isso não melhorou com o passar do tempo? Continua? Existe projetos, hoje a gente já consegue fazer, né? Isso aí já é um pouco mais aprofundado, mas só para vocês terem uma ideia, a gente consegue fazer sim um projeto que a gente vai ter permeado, né? E aqui a gente vai, o que a gente vai ver? Você tem a rejeição, por exemplo. A rejeição a gente consegue colocar de volta na alimentação. Isso é legal. Uma parte a gente consegue, mas não é fechado, não. Vamos falar assim, em média, 25% vai embora. Então, sim, depende muito da água que você está usando, depende da concentração de sais, tá? Mas ainda são projetos assim que
pode ser que melhore bastante futuramente. Hoje já temos membranas da LG mesmo, a rejeição dela é muito menor. Só que ainda existe sim essa história de jogar água fora. Então, para você fazer um projeto desse, tem um projeto lá de salinas na água do mar. Ok, a água do mar você tem abundante. Por que não é viável? Ou é viável? Ela é viável para lugares que não tem como outra opção viável. Por exemplo, um dos lugares que eu já visitei aí foi uma cidade em Israel chamada Eilat. Eilat, em Israel, ela está aqui. Exatamente, tem aqui o mapa da cidade, que está o Mar Vermelho aqui, ó. Fica nessa pontinha aqui, que está o Egito, né? E você tem o Mar Vermelho aqui. Aqui você tem parques aquáticos. Isso aqui é deserto mesmo. Aqui você tem parques aquáticos, hotéis de luxo, você tem, isso aqui é uma riviera em Israel. Por quê? Por causa exatamente desse processo aí. Eles tiram a água do Mar Vermelho aqui para usar. E é o futuro, né? Porque a escassez hídrica ela é uma constante, então esse processo de osmose é o futuro. Então fica a dica para vocês, se quiserem trabalhar com isso, se especializem nisso que é o futuro. Tá? Por que eu não posso fazer isso com troca iônica? Porque, teoricamente, a troca iônica tem uma limitação. Passei, por exemplo, 100 gramas de sódio lá, já saturou. Dependendo da sua concentração, você vai mal terminar de regenerar, você já está em regeneração de novo. Então são projetos inviáveis. Lugares que são inviáveis fazendo um projeto de troca iônica para consumo humano. Sertão do Nordeste. Então, basicamente, vocês usam uma osmose reversa. E, na verdade, é o seguinte, uma demanda maior, na verdade, é por qualidade de água, tá? Por concentração química da água. Então, você imagina que você chegou lá você for a um poço lá no interior do Sergipe. A água deu 750 de dureza. Certo? Uma água de jogo. Você vai colocar numa troca iônica? Não, porque a concentração se torna inviável. Entendeu? Aí você colocar num sistema desse. Porque realmente não tem como. Né? Aí óbvio, são projetos menores, para consumo humano. Aí realmente se joga membrana descartável. Vai usar 2, 3 meses de descarte. Mas aí são projetos menores, né? Desse tamanho. Isso aqui é uma para produzir 5 litros de água por hora. Essa que está aparecendo na foto. 5.000 litros de água por hora? 5 metros cúbicos por hora. E por que tem que ter esse processo? Aqui é para consumo humano, lá na Caterpillar. Por que tem que ter? Porque o sódio que eu traz sobre o pessoal passou de 700, que a legislação limita isso aqui. Então é feito um mixer de água com 700, mais uma água com 10, que nem pode tomar. Aí você faz uma mistura, né? E o consumo humano dá uma água de 200, mais ou menos. Né? E aí, no caso, né, finalizando, né? Só para falar aí, quando você tem, eu falei para vocês que tem o fosfato, que é uma reação química, né? Cálcio, mais hidróxido, mais a dureza, que gera um fosfático. Óbvio, no sistema de troca iônica ou de membrana, nada é perfeito, sempre tem um escape de cálcio e magnésio. Então você acaba tendo polímeros ali passeando pela caldeira que tem a propriedade de sequestrar esse nosso magnésio que passou. E aí, finalizando, o que a gente faz aí? Por que o pH tem que estar entre 10 e menos? Por dois motivos. Primeiro, que você tem aquela metalurgia, que eu expliquei para vocês no começo da palestra, que mostra que no pH 11 a corrosão está a menor possível. Tá? Como que eu sei se está acontecendo aquela reação lá, se está sobrando cálcio, se está formando hidróxido de cálcio, se está formando fosfato de cálcio, pela falta de hidróxido de fosfato, pela alcalinidade de hidróxido. A hidróxido vai mostrar se você tem um hidróxido disponível. O que é isso aqui? Eu estou falando de residual, tá, pessoal? É aquilo que reagiu e ainda está sobrando. Então você tem que estar sempre com a quantidade de hidróxido dessa faixa aí, 250, 350. Ah, mas eu não posso colocar então para garantir que nunca vai faltar soda, eu não posso socar a soda da otário? Não, porque você acaba gerando espuma na caldeira, espuma na caldeira, é um problema seríssimo. Está em nível falso, entendeu? Está em nível falso. Imagina o seguinte, lembra que eu falei da experimentação? Então, dentro de uma caldeira, você tem um sensor aqui de nível. Então, imagina, isso aqui é por conta de elétrica. Então, aqui, você tem um sensor aqui. Então, você vem aqui, por exemplo,
A hora que ele chegou aqui, ele para a bomba de alimentação, e a hora que ele chegou aqui, ele liga a bomba de alimentação, certo? Só que imagina o seguinte, você tem uma espuma aqui, ó. A espuma não pega no sensor. Então você vai ter um nível falso, pode ser que você acabe faltando água na caldeira por esse motivo. Então espuma é uma coisa que pode acontecer também com contaminação orgânica, dependendo do processo que você trabalha, né? Indústria de matador de frango acontece isso com certa frequência, porque a graxa lá do que chama de graxaria vai para o condensado, reage com a soda, forma sabão e vira essa beleza aqui, né? Dureza, no caso, tem que ser 0. Fosfato, 10 a 40, aí é aí que eu sei se está sobrando também fosfato, pela residual de fosfato. E a condutividade até 3,5, por quê? Por qual motivo? Exatamente por causa disso aqui também, que condutividade muito alta também é um significativo de formação de sólidos totais muito alto, que forma espumas também, tá? Cloreto até 700, porque o cloreto aí a substituição dele é só mesmo corrosão, tá? Ferro até 3, o ferro você não quer que tenha nada, a ideia é ter 0, mas o ideal nunca vai ser isso, né? Sempre vai estar entre o limite de 3. Se tiver até 3, significa que você não está tendo uma taxa de corrosão tão agressiva. O sulfito é daquela reação que eu falei para vocês. Forma sulfato. E o que é o residual? Aquilo que está reagindo com oxigênio lá dentro e sobrando aí na caldeira. Tá? E aí, no caso, tem a parte prática que depois a Priscila vai passar para vocês. E aí eu aluno a dúvida, se alguém tiver, pode parar lá.